A todos vocês, caros alunos e alunas. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que vocês estiverem assistindo essa gravação. E hoje nós vamos continuar no nosso estudo de História do Brasil, Era Vargas, ou ainda o governo provisório. Hoje vou dividir a minha tela aqui com vocês e a gente vai avançar. Depois de vermos a Revolução Constitucionalista de 32 com suas consequências, a convocação de eleições para a Assembleia Constituinte de 33, então vamos partir daqui. As eleições se realizaram em maio de 1933, já sob a égide, do Código Eleitoral de 32. Então, foram as primeiras eleições em que as mulheres puderam participar efetivamente, e as primeiras eleições com voto secreto. Tem até uma questão de prova que você tem que tomar cuidado. Tá? Qual foi a primeira legislação brasileira que permitiu o direito de voto às mulheres? O Código Eleitoral de 32. Quais foram as primeiras eleições que as mulheres participaram no Brasil, como eleitoras? A eleição para a Assembleia Constituinte de 33. Qual foi a primeira Constituição brasileira a garantir o direito de voto às mulheres? A Constituição de 34. Perfeito? Então, dependendo da pergunta, primeira legislação, primeira eleição, primeira Constituição, a data é diferente. Perfeito? Essa Assembleia Constituinte de 33, ela teve uma maioria formada por deputados eleitos oriundos dos setores das elites oligárquicas. Os candidatos, digamos, ligados ao tenentismo foram em número muito pequeno, é isso? Comparativamente a essas elites oligárquicas. O governo tinha criado uma comissão, foi chamada Comissão do Itamaraty, porque se realizava as suas reuniões nesse palácio para fazer o que seria um anteprojeto de Constituição, mas esse anteprojeto que fortalecia, garantia o fortalecimento do Poder Executivo, foi abandonado durante os trabalhos da Constituinte, exatamente porque a maioria dos deputados vinculados às elites oligárquicas eram contra esse fortalecimento do Poder Executivo. Aqui, para ter uma ideia, uma mulher votando, isso, depositando seu voto na urna eleitoral, e na Constituinte de 33, uma mulher, ela, representante por São Paulo, ela esteve presente no corpo de constituintes que elaborou a Constituição de 33. Então, a presença feminina também se fez, embora com apenas uma deputada eleita, na Constituinte de 1933. Tá certo? Essa Constituição de 34, ela também teve a participação para sua elaboração da chamada bancada classista. A bancada classista era uma proposta que vinha de determinados setores de juristas, de constitucionalistas brasileiros e que o governo Vargas encampou porque seria uma representação das chamadas classes produtoras, isto é, seriam deputados eleitos através dos sindicatos, através daquele modelo sindical que o governo brasileiro tinha começado a montar, a partir do início da criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em 1930. Então havia uma representação do patronato, do empresariado, escolhido pelos órgãos de classe, desse setor. Havia os representantes dos trabalhadores, tudo bem, também eleitos pelos grupos ligados a esse setor, pelas instituições de organização desse setor produtivo, e ainda havia representantes de chamados profissionais autônomos, não é isso? Nesse sentido, nós tínhamos um total de 40 deputados classistas, que representariam, portanto, os setores produtivos da sociedade, enquanto os demais deputados representariam o povo em geral.
Perfeito. Isso era para dar um maior peso, na visão dos defensores dessa proposta, né, àqueles que eram os elementos mais ativos dentro da sociedade, segundo essa concepção. Você pode, então, perceber, né, que havia uma representação vinculada, de alguma maneira, ao Ministério do Trabalho, tudo bem? E que, portanto, esses deputados, esses 40 deputados, tendiam a votar com as propostas que interessavam ao governo. Bom, a Constituição de 34, ela levou um ano e alguns meses, né, no maio, um ano e pouquinho, para ser elaborada, tudo bem? E principais características. Vamos lá. Ela foi uma Constituição promulgada, isto é, ela não foi outorgada, ela foi fruto dos trabalhos de uma Assembleia Constituinte que, quando terminou os trabalhos e promulgou a Constituição, se dissolveu. Certo? Antes da dissolução, nós vamos ver no final, vou relembrar, foi eleito o presidente da República. Perfeito. Tá. Essa Constituição, então, feita por essa Constituinte com essa característica de, terminados seus trabalhos, deixar de existir e realizarem-se novas eleições para os cargos legislativos, tudo bem? Terminou seus trabalhos em 16 de julho de 34. Essa Constituição apresentava artigos, capítulos com características liberais, tudo bem? Mas também com características intervencionistas, ou seja, ela tentava colocar dentro do mesmo texto constitucional aspectos que atendiam aqueles que defendiam, né, a forma de organização da sociedade liberal e aqueles que defendiam um maior grau de intervenção do Estado na economia. Essa pode ter sido uma das razões para que essa Constituição tenha durado muito pouco. Ela era uma Constituição que alguns chamaram de híbrida, que não se sabia muito bem, né, quais artigos deveriam prevalecer sobre os outros. Os poderes foram, mais uma vez, divididos em três: executivo, legislativo e judiciário. Vamos lembrar que, com a Revolução de 30, o legislativo tinha sido dissolvido em todas as esferas, federal, estadual e municipal, tá? E o judiciário estava subordinado ao executivo federal. Tá? O próprio poder executivo estadual, desde 1930, da Revolução, da vitória da Revolução e da Lei Orgânica, os interventores estaduais eram nomeados pelo governo provisório, pelo governo federal. Tá? O federalismo é reimplantado nessa Constituição. Não foi o grau de federalismo da Constituição de 1891, mas deu novamente liberdade aos estados de terem as suas próprias constituições, do poder executivo estadual ser resultado de um processo eleitoral dentro do Estado, portanto, um governo representativo estadual eleito pelo povo. Né? O poder legislativo também volta a existir, e também os representantes do legislativo, das assembleias legislativas estaduais, seriam eleitos. Então, o governo federal perdia força diante do poder dos estados. Perfeito? Um título específico, é a primeira vez que isso aparece numa Constituição brasileira, sobre a ordem econômica e social, onde estão explicitados os direitos trabalhistas, jornada de 8 horas de trabalho, férias anuais remuneradas, certo? As conquistas trabalhistas que estavam ainda fora da Constituição, agora são colocadas dentro da Constituição. É claro que exigindo sempre regulamentação. Foi também criada nessa Constituição a Justiça do Trabalho, embora ela só será implementada efetivamente na década de 40, no início da década de 1940. Na questão sindical, foi estabelecido o princípio da pluralidade sindical, isto é, a possibilidade de existir mais de um sindicato por categoria profissional. Já afirmo que, embora a Constituição permitisse a existência de mais de um sindicato por categoria profissional por município, isto não aconteceu de fato, porque o Ministério do Trabalho continuava sendo responsável pela legalização desses sindicatos.
por dar a carta patente para a existência legal desses sindicatos. O que acontecia? A burocracia do Ministério do Trabalho, quando vinha uma reivindicação para um novo sindicato de uma mesma categoria profissional no mesmo município, ela criava dificuldades de tal maneira que esse novo sindicato ele não acabava existindo de fato. Perfeito? Essa Constituição durou muito pouco tempo, só durou de julho de 34 ao golpe do Estado Novo em novembro de 37, não daria nem para saber se esse princípio posteriormente seria efetivamente colocado em prática. Foi a única Constituição brasileira que colocou o princípio da pluralidade sindical, até mais recentemente. O título também sobre a segurança nacional cria uma novidade. Até então, o que havia era o conceito de defesa nacional. E no conceito de defesa nacional, o inimigo era o inimigo externo. Portanto, cabia às Forças Armadas a defesa nacional. A segurança nacional é um conceito mais abrangente. Ela basicamente diz que o inimigo, além do externo, é também um inimigo interno, ou seja, aquele que dentro do Brasil ele coloca como objetivo, não é isso? A luta de classes, que diz que entre os brasileiros existe conflito e não harmonia. Portanto, é uma concepção, é um conceito que se volta, né, em defesa, na verdade, do Estado, embora diga que seja em defesa da nação, e coloca como inimigos principais os comunistas, os socialistas. Essa lei de segurança, essa segurança nacional será implementada através de uma série de leis que serão restritivas à ação política de diversos grupos. Isso nós veremos acontecer durante todo o governo provisório. Tá? Na verdade, durante todo o governo constitucional. Na verdade, como eu disse, vou encerrar nossa apresentação de hoje, quando, em 16 de julho, foi promulgada a Constituição, um dispositivo, uma disposição transitória afirmava que as eleições presidenciais para o primeiro presidente seriam indiretas, ou seja, pela Constituição, a eleição presidencial seria direta, mandato presidencial de 4 anos, sem o direito de reeleição. Mas o primeiro presidente seria eleito pela forma indireta, pela própria Assembleia Constituinte, quando terminasse os seus trabalhos. Então, no dia 17 de julho, a Constituinte se reuniu pela última vez, tudo bem? Já não mais com a característica de constituinte, mas como característica de colégio eleitoral. E ali elegeu Getúlio Vargas como presidente constitucional do Brasil. Perfeito? Então, Vargas foi eleito presidente constitucional, o que deu origem ao governo constitucional de Vargas, de 34 a 37, aqui ele assinando a ata de posse, e aqui, né, uma charge que mostra, né, o presidente do Colégio Eleitoral da antiga Constituinte, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, aliado de Vargas na Revolução de 30, o interventor de Minas Gerais, que apresenta o chefe do governo provisório, Getúlio Vargas, que transmite o cargo, passadas as formalidades legais, ao novo presidente da República, agora um presidente constitucional. E aqui Vargas aparece de barba, né? Obviamente você vê aqui claramente que é uma barba falsa, porque ele seria uma espécie, né? Essa é a crítica do Belmonte, que é um chargista muito interessante nesse momento, tá? Em que ele aparece como se fosse um Abraham Lincoln, presidente norte-americano. Bem, no nosso próximo encontro nós falaremos sobre o governo constitucional de 1934 a 1937. Volto então para me despedir de vocês, como sempre, desejando que todos estejam bem, tá? Suas famílias também, paz e saúde para todos. Nos veremos em breve. Um abraço.